Olá, antagonistas, vocês pediram, ele está aqui. Candidato independente à presidência da República, temos aí instaurado um governo zumbi de Michel Temer, que está aí nesse cai não cai. Um grupo de juristas, na verdade vários grupos diferentes de juristas lançaram o nome dele, Modesto Carvalhosa, que é um dos maiores especialistas, não só no Brasil, mas também no exterior, em combate à corrupção, decidiu se lançar candidato à presidência da República. Primeiro quero dizer que é um prazer ter o senhor aqui conosco na TV Antagonista. Para mim é um prazer, Madeleine, estar aqui. Eu sou uma grande admiradora da sua produção acadêmica. Obrigado, obrigado. E me intriga muito o seguinte, por que um homem com a sua produção acadêmica, o reconhecimento que o senhor tem no exterior, assumiria aos 85 anos de idade a tarefa de levar essa nau desgovernada adiante? A questão é o seguinte, eu estava, um grupo de amigos meus e o Hélio Bicudo, Flávio Berenbach e José Carlos Dias, acharam que nós devíamos participar juntamente com jovens advogados que estavam lá presentes nesse dia, na última quinta-feira, no sentido de mostrar ao Congresso que a sociedade civil está alerta e está querendo participar da política, inclusive para desalojar esses partidos que estão lá, esses deputados, esses senadores, esse pessoal, esses políticos profissionais que estão numa posição hoje de realmente domínio do país, sem qualquer relação com a sociedade civil, completamente apartados do país, divorciados do país, tratando apenas da sua autopreservação e dos seus assuntos criminais, de corrupção, e que ali estão isolados num bunker quase que de organizações criminosas, que os partidos viraram organizações criminosas de certa maneira, para se defenderem e aproveitarem agora a eleição indireta para reforçar, através do acordão que eles estão fazendo, a anistia geral deles próprios, ou, no mínimo, refugiar os ex-presidentes que estão implicados também nessa questão toda dentro do foro privilegiado. Então, o que se tentou com esse convite quase que irresistível é de mostrar que a sociedade civil, a partir de agora, está disposta e vai participar da política fora dos partidos, com candidatos próprios, com candidatos avulsos, com candidatos que possam realmente levar a uma renovação completa dos quadros políticos no Brasil. O senhor não é um sonhador nem inocente. E quem lhe apoia também não é. Dr. Hélio Bicudo e o Dr. José Carlos Dias conhecem as entranhas da política com maestria. O senhor acha que essa candidatura tem realmente chance, dado que nós estamos num momento em que todas as raposas da política estão tentando se salvar da maneira que podem? Realmente você vê essa reunião entre o Fernando Henrique, o Lula e o Sarney, só faltou o Collor, né? O Collor não foi convidado? Não sei, de repente participou por Skype, a gente não sabe. Para criar realmente esse grande acordo em que todo mundo realmente vamos passar a limpo, o país passar a limpo eles próprios, não? Então, você vê que a população não admite mais isto, e aqueles que têm, como o Hélio Bicudo, Zé Carlos Dias, o Flávio e todos os jovens advogados que estão entusiasmados com essa ideia, mostrar que realmente nós não nos conformamos com isso. O eleitorado brasileiro, a sociedade civil brasileira não quer mais essa gente e não quer mais esses partidos também. Daí a ideia de que, a partir de agora, nós vamos realmente nos mobilizar, não só para essa eleição indireta, dizer que nós queremos uma candidatura da sociedade civil, fora do conciliábulo deles lá, e também preparar quadros para serem candidatos a deputados, senadores, presidente da República, governador na próxima eleição de 2018. Quer dizer, a sociedade civil agora não apenas está indignada, ela está com vontade de agir também, de participar também. Chega só de indignação, queremos ação também. A gente está num momento em que as pessoas estão abrindo mão dos seus projetos pessoais em prol de participar desse espírito público, porque durante muito tempo
Verdade seja dita. Nas famílias que se dizem, aquele velho clichê, pessoas de bem, quando um filho falava eu vou entrar para a política, era uma coisa de morte para a família. Ninguém queria que um filho entrasse para a política. Era uma vergonha. As pessoas não queriam, achavam que era um meio sujo. Existe alguma maneira de se reverter isso? Ou ainda continua meio que sendo uma vergonha um filho entrar para a política? O caso é o seguinte, toda a crise, como essa crise já prolongada que nós temos de vários anos, levou a uma politização da sociedade brasileira como jamais houve. Eu vejo isso na minha casa. Né? Todo mundo está politizado, todo mundo está indignado, como eu falei, todo mundo está querendo participar, está querendo expelir esse pessoal de lá, não quer mais corruptos mandando no Brasil e realmente está querendo participar. Acabou isso. Quer dizer, hoje nós temos uma politização da sociedade brasileira que eu acho que é absoluta, total, independentemente de classes sociais, de ser de bem ou de ser de bem, quer dizer, burguês. Quer dizer, hoje também as classes trabalhadoras, todo mundo, a classe média, está em massa interessada na política e com projetos de como sair dessa situação de ser dominado por gente que é absolutamente desclassificada no plano de vista não só político, mas no ponto de vista pessoal, pelo envolvimento, né, em todas essas atividades de corrupção que os partidos e os parlamentares, em grande parte, estão envolvidos. Né? Parece para a gente sempre que é algo tão entranhado na política brasileira que nunca a gente vai conseguir tirar. O senhor acha que existe mesmo a possibilidade real desse governo Michel Temer cair e da gente conseguir emplacar um governo que seja do jeito que a sociedade brasileira sonha, honesto? Porque é o seguinte, aí, Madeleine, nós temos um fenômeno mundial, ou pelo menos no mundo ocidental, claro, em que a cidadania, a sociedade não admite mais os partidos, não quer mais saber de partido. Os partidos políticos são necessários, é claro, para organizar o parlamento, o poder legislativo e os presidentes e tudo, mas a população não quer mais desses partidos tradicionais que estão aí. Absolutamente. As pessoas querem votar em grupos, em movimentos que possam trazer renovação. Por exemplo, na França, agora nós tivemos a eleição do Emmanuel Macron. Fora dos partidos, ele inventou lá um tal de movimento, En Marche, né? Em marcha, e sem partido nenhum foi eleito presidente da República, tendo a maior qualificação pessoal possível, não sendo um aventureiro, não sendo um salvador da pátria, não sendo um demagogo, um homem discretíssimo, tá certo? Teve a consagração da população francesa com mais de 60% dos votos, porque realmente não pertencia aos partidos que estão completamente esclerosados, que tem aqueles donos dos partidos que ninguém aguenta mais. Isso no mundo inteiro e aí no Brasil também. Quer dizer, ninguém aguenta mais esses partidos. Os partidos no Brasil, além de estarem completamente dominados por velhas lideranças, oligarquias plutocráticas, etc., que não deixam nem sequer a renovação dentro dos próprios quadros deles, esses partidos estão comprometidos com a corrupção. Não todos, só uma meia dúzia, o resto, todos ganharam dinheiro na corrupção. Milhões de reais foram entregues diretamente aos partidos. Então, a população, além de não querer mais os políticos velhos, as estruturas velhas, nesse século XXI, tanto na Europa como se vê aqui no Brasil e na América Latina, realmente, no caso brasileiro, você tem partidos comprometidos com a corrupção, coisa que não acontece na Europa. Não é o caso, vamos dizer, francês. Mas mesmo assim, ninguém mais quer saber de partido. O senhor assumiria, vamos dizer, um governo de transição? Com que tipo de compromisso? O que seria possível fazer num período tão curto? Qual seria o seu compromisso? Por que o senhor assumiria esse tipo de missão? O compromisso seria mais ou menos assim, quase que sanitário, entendeu? Ou seja, de cara, você não tem realmente que assumir um poder desse, não sendo uma obsessão muito clara de que não pode haver mais esse tipo de fisiologismo
que ocorreria, no caso vai ocorrer, se for eleito algum deles lá, na eleição de 2018. Quer dizer, o fisiologismo selvagem que vai ocorrer nessa eleição de 2018 é uma coisa inacreditável. A repartição de cargos, de verbas, de dinheiro por fora, marketing clandestino, uma série de coisas terríveis que vão ocorrer nessa eleição, porque eles estão desmascarados, os políticos. Eles não vão ter nenhum pejo de fazer do presidente da presidente da República uma maneira realmente de se manterem, de se salvarem das formas mais horríveis possíveis. Então, o importante numa candidatura da sociedade civil, um candidato civil, seria fazer com que essa eleição fosse feita com a maior calma, tá certo? Não houvesse distribuição sórdida de cargos para todos, milhares de cargos de confiança para esse pessoal todo, e que não houvesse verbas clandestinas para ninguém, que houvesse realmente uma campanha eleitoral correta, decente, aí o Tribunal Superior Eleitoral tem que ser convocado para isso, no sentido de levar a possibilidade da sociedade civil participar disso, incentivar candidatos que sejam acolhidos, permitir que realmente o Pacto de São José, que admite que qualquer candidato se apresente como avulso, não precisa participar de partido nenhum, não precisa ser filiado a partido nenhum, candidatos avulsos, candidatos que venham dos movimentos sociais, movimentos civis, como é o caso do Macron na França, que foi do movimento civil que ele veio, que haja, portanto, nova configuração de núcleos de eleição fora desses partidos, portanto, uma presidência da República que pudesse levar esse equilíbrio dessa passagem, seria uma coisa muito importante para trazer novamente a população brasileira, o eleitorado brasileiro para a política. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional importante que o Brasil assinou. Parece que mais da metade não está regulamentado, né? Que a gente teria, toda vez que algum problema surge, a gente remete ao Pacto de São José, não só nessa questão eleitoral, mas em diversas outras de garantias de direitos dos brasileiros. Mas a gente tem aí uma questão que é essa e a outra questão que é a constitucional. O senhor tem defendido uma nova Constituição. Eu vou falar para o senhor, olho assim algumas personalidades do Congresso, eu falo, meu Deus, desse cidadão eu não compraria um carro usado, eu vou pôr a Constituição do meu país na mão dele. Como é que seria isso? Bom, a questão é o seguinte, nós temos que a proposta nossa, que é uma proposta muito importante, tem inclusive um programa dentro dessa proposta, seria aproveitar a Lei 9.708 de 98, 709, para que haja um plebiscito. Nesse plebiscito, os eleitores seriam convidados a dizer se querem uma Constituição congressual ou uma Constituição independente, autônoma, formada por, vamos dizer, por 100 pessoas ou menos, que pudessem propor fora dos quadros políticos, não sendo elegíveis para nenhum cargo político durante 8 anos depois da Constituinte, que pudesse realmente trazer um projeto que também seria submetido a um referendo posterior, tudo conforme a lei, e que permitisse, portanto, que houvesse uma nova Carta Constitucional que não tivesse nenhuma presença dos interesses do pessoal, desses donos do poder que nós temos aqui, infelizmente, dominando ainda o país. Então, essa ideia seria no sentido de que haveria uma Constituinte independente. E o sentido de ser uma Constituinte autônoma, uma Constituinte fora do Congresso Nacional, é o requisito fundamental para se fazer uma Constituinte realmente boa, porque há muitos projetos de Constituinte aí, no próprio Congresso há vários projetos de fazer uma nova Constituinte, o próprio PTB quer fazer uma Constituinte, há vários senadores propondo Constituinte, todo mundo está percebendo que a Constituição de 88 acabou. Quer dizer, ela está tão deformada, ela criou no Brasil dois setores, duas classes sociais. Classe setor privado, que é o que teve 14 milhões de demissionados em empresas pequenas, microempresas, médias, pequenas e grandes, completamente esfaceladas,
tá certo? E o setor público não houve nenhuma demissão, tá certo? O setor público não sofreu nenhuma demissão. São 14 milhões de desempregados no setor privado. O setor público tem todos os privilégios. E isso a Constituição de 88 fez. Nós temos que fazer uma reestruturação do Estado, uma modificação estrutural do Estado no Brasil, de uma maneira radical. Só pode ser feito isso de uma forma, de uma constituinte independente. Não pode ser com o Congresso, com o pessoal do Congresso que quer, como políticos profissionais que são, que continue tudo como está, entendeu? Para os privilégios que tem. Mas nesse momento, professor, o senhor tem mais experiência que eu nessas coisas. Um momento assim de ruptura, o senhor acha que é o ideal para que seja feito esse tipo de reforma? Bom, mas a reforma só pode ser feita nos momentos de ruptura. Não é que o momento é de ruptura, como você falou, Madeleine, realmente nós temos hoje uma ruptura total. Primeiro entre a sociedade brasileira e os donos do poder, como eu falei, entendeu? Quer dizer, o pessoal do Congresso, o pessoal da presidência, completamente afastado da sociedade. Vai dizer que essa eleição indireta, eles não estão consultando ninguém, eles estão fazendo entre eles lá os jogos deles para conseguir ver quem é que pode mais destruir a Lava Jato, quem pode mais fazer anistia, quem pode mais levar para o foro privilegiado, etc. Então, esse distanciamento que nós temos hoje no Brasil tem que acabar. Então, nós temos que fazer com que a participação da sociedade se faça através de uma modificação, inclusive, da Constituição que permitiria isso só no momento de ruptura. Não se faz Constituição nova a não ser em momentos de crise, não é? O momento de crise é que é a Constituição nova. Veja o caso da França, por exemplo, em que, quando houve a Guerra da Argélia, passaram da Quarta para a Quinta República mediante uma Constituição inteiramente nova. Não houve nenhuma ruptura do sistema democrático. O Estado Democrático de Direito na França continuou, mas mudaram uma Constituição que levava aquela baderna geral na França do pós-guerra para uma nova Constituição dentro do próprio momento de ruptura, nem sem ser um momento revolucionário. Então, esse momento que ainda nós temos as instituições, vamos dizer, funcionando, mal, mas funcionando, é o momento de fazer essa modificação. É o momento certo agora. Agora que é o momento de fazer. Professor, para a gente finalizar, eu queria perguntar para o senhor uma coisa que é uma dúvida que me surge toda vez em que eu olho o quadro político, que é onde estão as pessoas com o espírito público? Porque me dá a impressão que nós sufocamos durante um longo período o espírito público nas pessoas, seja por meio das práticas educacionais, seja por meio da política na forma como ela foi exercida, da relação do Estado com as empresas. Quem tinha espírito público foi sistematicamente sufocado. Ficaram alguns heróis da resistência. Como é que essas pessoas vão se reagrupar novamente? Porque o que nós vemos no poder público é tudo, menos espírito público. Normalmente, e aí você tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: essa falta de espírito público domina de tal maneira as instituições no Brasil que você, por exemplo, tem muitos deputados, muitos não, um punhado de deputados e alguns senadores também, que têm espírito público, tá certo? Que estão lá no Congresso, que foram eleitos, têm um grande espírito público, completamente abafados. Acho que não podem nem entrar dentro do Congresso. Pode nem falar. Não pode nem falar, acho que não tem nem... Se for lá no horário, lá na lista para fazer oratória, lá para falar, não, acho que não deixam, entendeu? Ou então, é o karaokê, ele fala para ninguém ouvir. Exatamente. Então, você veja o horror que ficou a política no Brasil, que pessoas decentes dentro do Congresso Nacional não têm nenhuma voz. Não tem nenhuma voz. São absolutamente zumbis. São fantasmas dentro daquilo. Não fazem parte de comissão nenhuma, não fazem parte de liderança nenhuma, não fazem parte de decisão nenhuma, nada. Então, isso dentro do Congresso. Imagine fora, tá certo? Quer dizer, essa questão do espírito público foi completamente desmoralizada. Agora, o que acontece? Você tem, por outro lado, no Brasil, milhares de pessoas capazes de participar da política. E você tem centros de excelência no Brasil, centenas e centenas de centros de excelência, dentro e fora da universidade, sobretudo fora da universidade, em que são independentes, que pensam o Brasil, que sabem sobre políticas públicas no Brasil, que têm noção perfeita
do que deveria ser feito ou não ser feito, no sentido do serviço público, das instituições políticas propriamente ditas, as políticas devem ser adotadas. Há uma preocupação geral no Brasil sobre isso. E você tem uma massa crítica, como se fala em termos universitários, enorme no Brasil, contribuições fantásticas, inclusive em questão de reforma constitucional, tá certo? Existem estudos profundos sobre isso. Tudo isso perdido, porque não há nenhum prestígio, nenhuma absorção de todo esse estudo, de todo esse pensamento, essa reflexão, essa percepção por parte do poder. Tá certo? O poder legislativo não absorve nada disso. Só fisiologismo, só ocupação de cargo para pilhar dinheiro. Tá certo? Então você tem 22 mil cargos no governo federal, em que os deputados, senadores, etc., ministros, nomeiam para você ir lá pilhar dinheiro, pegar dinheiro, entendeu? Fazer corrupção. Esse é o Brasil, tá certo? Acabar com esse negócio de cargo de confiança, não ser ministro, não tem só do serviço público, gente concursada que pode ocupar cargo público. Que negócio de cargo de confiança é esse? 22 mil, gente que não tem a menor ideia do que eles vão fazer lá dentro, a não ser furtar e roubar. Mas não sei, eu já ocupei cargo comissionado, Sim. Não enriqueci com isso e tive Sim. também uma experiência de que muitos que estavam ali em cargos concursados achavam que eram donos dos seus cargos e não tinham espírito público. Também tem esse problema, quer dizer... Porque aí você... quem é que trabalha para o cidadão? Não, eu tinha uma noção de trabalhar para o cidadão e não enriquecer? Você podia ter até, algumas pessoas podem ter, mas você não vai negar de que os cargos públicos que são distribuídos a partir desses 2000 e não sei quanto aqui, nos últimos anos no Brasil, foram todos para pilhar dinheiro, ou não foram? Sim, mas não agora, quer dizer que os concursados também sejam uma coisa maravilhosa. Os concursados é outro problema. É outro problema, Madeleine, é o seguinte, a questão da estabilidade é a questão fundamental que nós temos no serviço público. Não pode haver estabilidade no público. Se você tem estabilidade no serviço público, o que acontece? Você vai ali exercer um poder. Você não vai exercer um trabalho. Porque veja, eu te falei, quer dizer, 14 milhões de desempregados, não tem nenhum no serviço público. Por quê? Porque eles têm estabilidade. Como eles têm estabilidade no trabalho deles, tá certo? Eles vão ali exercer o pequeno poder deles em qualquer setor, que acaba também por impedirem as coisas, por perversamente atrapalharem a cidadania na legítima reivindicação dos seus direitos e tudo mais, dos serviços que devem ser prestados, acaba também levando um pouco para a corrupção em muitos setores. Né? Então a estabilidade é o núcleo que nós temos que desbaratar, é a razão da não prestação de nenhum serviço público no Brasil. Coleta-se tudo, coleta-se milhões, 35% do PIB, tá certo? Impostos, não há um serviço público de saúde, serviço de educação, serviço de transporte, serviço de habitação, serviço de saneamento básico, não tem nada. Por quê? Eu sou estável. Eu e o rei Luís XIV somos estáveis, entendeu? Só vamos realmente sair do cargo quando nos aposentarmos, e logo, ou em brevemente, com salário absoluto, quer dizer, com remuneração igual a quando trabalhavam, e tal. É uma coisa que tem que acabar. Não pode haver estabilidade no serviço público, a não ser na questão do Poder Judiciário, do Ministério Público, nas Forças Armadas. Fora disso, tem que ser um funcionário como qualquer um, pode ser despedido se não funcionar. Então, essa é a razão que você está apresentando com toda a oportunidade, no sentido de que há necessidade de uma Constituição nova para tratar todos esses assuntos, não só da reestruturação política no Brasil, mas da reestruturação também do serviço público no Brasil. Eu preciso fazer uma última pergunta, porque no chat da gente na TV Antagonista, todo mundo perguntou o seguinte. Da sua produção acadêmica sobre corrupção, né? Essa relação entre empreiteiras e estados, entre grandes empresas e estados. O senhor acha que daria para implantar performance bonds aqui no Brasil numa presidência tampão? Eu não sei, existe um projeto que eu redigi, inclusive, que foi apresentado pelo senador Cássio Cunha Lima, no sentido de implantação da performance bond no Brasil, ou seja, seguro de obra, de 100% do valor da obra,
que está absolutamente tratado dentro desse projeto que está no Senado Federal. Portanto, existe toda já um caminho percorrido para que seja implantado essa forma de quebrar a interlocução entre os agentes públicos e os empreiteiros. Ou seja, entra uma seguradora no meio que tem interesse na obra, interesse que a obra se dê no preço marcado, na qualidade do trabalho e no prazo, para que ela não seja responsável pelo pagamento das infrações e das quebras do contrato. Isto é uma implantação que foi feita nos Estados Unidos há pouco tempo. Foi desde recente, 1894, que nos Estados Unidos funciona o performance bond. Não há nos Estados Unidos nenhum escândalo sobre obras públicas, porque tem lá a seguradora que fica fiscalizando no escritório para ver se as contas estão realmente em ordem, se os recebimentos foram feitos para comprar material, para pagar a mão de obra. Tem fiscal de obra para não haver medição toda fraudada. No Brasil, todas as medições são fraudadas. O DINIT, por exemplo, é um organismo, a Lava Jato não foi para o DINIT. Se for para o DINIT, teria ficado louca, entendeu? Porque todos os projetos são fraudados, todas as medições são fraudadas, tá certo? Tudo é falso, né? Porque não tem um performance bond no Brasil. Você não tem uma corretora, uma seguradora que vai lá e diga, olha aqui, essa medição tem que ser correta, não pode ser medição, não pode fazer 1 quilômetro e medir 20, tipo Ferrovia Norte-Sul, transposição do Rio São Francisco, tudo feito absolutamente, faz e desfaz, gastam 10 vezes o valor, entendeu? Porque isso é um sistema consagrado há 120 anos e que no Brasil agora tem um projeto de lei que espero que votem e que seja aceito. Tem vários estados também tentando fazer, enfim, isso é um assunto que movimenta aí todo mundo e eu recebi aqui ele, que vocês queriam ver, se lançou aos 85 anos de idade, candidato à presidência da República, um ato de coragem, jurista consagrado no Brasil e no exterior, um dos nomes que tem maior entendimento em combate à corrupção, em leis efetivas de combate à corrupção, Dr. Modesto Carvalhosa, que eu tenho o prazer de receber aqui na TV Antagonista. Muito obrigada, viu, por ter vindo, doutor. Obrigada.